Ninguém procrastina porque quer. Ninguém procrastina somente porque tem preguiça. Ninguém procrastina porque não quer fazer algo. Tem motivos para isso. E nesse vídeo, talvez o vídeo mais fofinho que eu já fiz até hoje, eu quero te mostrar os motivos pelos quais você procrastina, mas mais do que isso, eu quero te apresentar o antídoto para não procrastinar. Há pelo menos 3 motivos muito claros que fazem uma pessoa procrastinar. E ao final da vida, vem aquela sensação de tristeza, de não ter realizado, de não ter conquistado, de não ter sido o que deveria ser. Por isso eu te convido a ficar até o final desse vídeo e você vai entender os motivos que fazem você procrastinar. Mais do que isso, eu vou te ensinar a criar formas de não procrastinar para que no final da sua vida você simplesmente tenha aquela tristeza, aquela angústia de lembrar que muita coisa você poderia ter feito, mas não fez. Como eu disse a vocês, ninguém procrastina simplesmente porque quer. Aliás, antes que eu siga te explicando os motivos pelos quais você procrastina e qual o antídoto para parar com isso, quero te convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho e mandar esse vídeo para outras pessoas. Porque você sabe que o canal aqui ele só vai fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas quando você enviar para outro, quando você comentar, quando você simplesmente fizer algo para que outra pessoa aprenda o que você está aprendendo. Eu disse a vocês na abertura do vídeo que esse é um dos vídeos mais fofinhos que eu quero fazer, porque você não vai sofrer com esse vídeo, você vai se libertar, na verdade. E como eu disse, ninguém procrastina porque quer. Primeiro motivo pelos quais uma pessoa procrastina, eu vou escrever aqui. Sabe o que é? É o excesso de perfeição. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós não fazemos algo porque nós acreditamos que a única forma de sermos reconhecidos pelo que fazemos é quando somos perfeitos. E eu não estou dizendo aqui que o feito é melhor do que perfeito, mas eu estou dizendo que a qualidade ou a excelência, ela vem com a prática cotidiana. E todas as vezes que você pensa que só vai fazer algo porque você precisa ser perfeito naquilo e só fará quando você estiver perfeito naquilo, sabe o que você faz? Você procrastina. Porque você acredita que você não está bom para fazer aquilo ainda, que você precisa aprender muito mais antes de fazer. E aí você prorroga, você posterga, você procrastina. Porque você acredita que a única forma de fazer algo é se você for perfeito. E aí há um excesso de perfeição na sua mente. Esse excesso de perfeição, de acreditar que você só será alguém, de fato, que não procrastina quando você estiver fazendo algo muito perfeito, você carrega isso para sua mente como sendo a única alternativa de ser feliz não procrastinando, é sendo perfeito. O que eu quero te dizer é que a perfeição, ela é importante. Eu já trabalhei recrutando muitas pessoas. E aí elas colocavam lá assim, um defeito, ser perfeito demais, ser perfeccionista. Isso não é um defeito, mas a partir do momento em que a perfeição te faz paralisar e não fazer o que tem que ser feito, aí você procrastina. Por isso esse é o primeiro motivo, excesso de perfeição. Olha o que eu disse, excesso. Não é buscar a perfeição, é buscar a perfeição no extremo. Não dá para ser assim. Qual o antídoto? Quando você já tem o começo do processo. Para não procrastinar, o antídoto é comece a fazer. Esses dias eu estava sem escrever alguns capítulos de um livro que eu quero lançar muito em breve. E eu já estava uns 15 dias sem escrever. E eu falei, como eu não escrevi nos 15 dias anteriores, de repente nem é para que eu escreva esse livro mais. O que estava na minha mente? Perfeição. Não escreveu os 15 dias anteriores, não está habilitado a escrever os próximos 15. E eu coloquei na minha mente o seguinte, aí vem o antídoto. Comece a fazer aquilo que você está postergando e procrastinando por pelo menos 5 minutos.
Comecei a escrever os primeiros parágrafos do próximo capítulo. Em um dia, alternadamente, parando para dar uma descansada, eu escrevi mais 3 capítulos do livro. Mas no primeiro momento a perfeição dizia, não escreveu nos 15 dias anteriores, não é para escrever mais. Porque você tem que escrever todos os dias, porque um escritor escreve todos os dias. Uma mania, né, de perfeição, mania de achar que só pode ser daquele jeito. Excesso de perfeição te faz procrastinar. Qual o antídoto? Comece a fazer algo que você já sabe fazer por 5 minutos e não pare mais. Você vai ver que a procrastinação começa a fazer parte do passado da sua vida. Já parou para pensar que isso pode estar fazendo você travar e procrastinar esse teu excesso de perfeição? Se você pegou o primeiro ponto, ele tem muita conexão com o sufixo ismo, né? O prefixo perfeito ou de perfeccionismo é a ideia de que eu preciso o tempo todo ser perfeito, ser uma sequência de perfeição. E aí tudo bem. Quando eu busco a perfeição e não paraliso enquanto não sou perfeito, ok. O problema maior é quando eu espero ser perfeito para fazer alguma coisa. E aí veio o excesso de perfeccionismo ou excesso de perfeição. O segundo ponto que eu quero dividir com vocês, e ele tem uma conexão um pouco com o anterior, mas eu quero separar um pouco. Eu quero até fazer aqui uma posição de destaque para essa palavra, é que muitas vezes nós procrastinamos porque estamos preocupados com o julgamento. Antes que eu entre aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Quem já ouviu aquela frase, quando você trazia sua melhor nota da escola e apresentava aos seus pais, eles diziam assim, não fez mais do que a sua obrigação. Você só estuda. E de repente a sua nota era um 10. Ok? E quando você ouvia assim, você é obrigado a fazer isso bem feito porque eu já te ensinei. Outra frase que a gente ouvia muito dos pais. E nós procrastinamos muitas vezes porque estamos mais preocupados com o julgamento que o outro vai fazer daquilo que nós estamos fazendo do que qualquer uma outra coisa. Você quer ver? Você está fazendo de repente uma planilha de Excel. Você não é o melhor expert de Excel. E você tem um amigo que é melhor do que você em Excel. E aí você faz a sua planilha, ela até está boa, o resultado até bom na planilha, ela serve para você e para aquilo que você quer, só que você decide mostrar essa planilha para alguém que é expert nisso. E essa pessoa, ela não tem filtro. Ela não diz assim, ó, sua planilha está boa e eu acrescentaria mais isso, mais aquilo para ela ficar ainda melhor. A pessoa olha para sua planilha e fala assim, você que fez? Tá ruim, hein? Não tem cor, essas fórmulas aqui não sei se estão certas. Você sabe realmente fazer planilha de Excel? E aí o que vem na tua mente? Nunca mais eu vou fazer alguma coisa que eu não seja perfeito a ponto de ser julgado e considerado como expert naquilo. Vamos considerar que esse julgamento faz você paralisar. Outro motivo que faz uma pessoa procrastinar é o medo do julgamento do outro. O que o outro pensa muitas vezes é do ponto de vista dele. E se é uma crítica que te posiciona para fazer melhor para o futuro, ok. O problema é quando você se permite entrar no julgamento alheio e quando você entra no julgamento alheio, você se paralisa. Você simplesmente fala, não vou fazer, porque se eu fizer, fulano vai me criticar, fulano vai me julgar. E de onde vem isso? Lá da sua infância. Lá das pessoas que quando você ia muito bem, elas diziam assim, não fez mais que obrigação. Ou até diziam quando você começava a fazer algo do tipo, você vai fazer isso? Você não é capaz não. Isso aí você não vai conseguir. E aí quando você procrastina, você começa a ouvir essas vozes que dizem assim, quando você terminar isso, alguém vai te julgar. Alguém vai dizer que você não fez bem feito e que você não é capaz de fazer o melhor. Qual o antídoto para isso, para você sair do julgamento? É você saber que o que você sabe fazer hoje
já é bom, já interessa. E as pessoas que te julgam, olha o antídoto. Anote isso. Pode ser que elas nunca fizeram nada relevante, mas elas adoram julgar você que já faz. Esses dias eu lendo um artigo, eu achei muito interessante. Todas as vezes que eu critico uma pessoa, eu estou me autopromovendo, dizendo assim, ó, essa pessoa não é tão boa quanto eu. E às vezes eu não falo de mim, mas eu falo mal do outro para que alguém pergunte, você sabe fazer melhor? Aí eu digo assim, ah, se eu fosse fazer, eu faria assim, mas você não estava lá para fazer. Saia dos julgamentos. Comece a fazer algo que você tem procrastinado para que você se reconheça como alguém que está fazendo e não está preocupado com o julgamento. Porque a Bíblia mesmo diz, você tem que escolher ser quente ou até você pode ser frio, mas o que você não pode é ser morno. O morno é aquele que fica com medo do julgamento e não faz. Se você for muito bom, você vai ser julgado por alguém que diz assim, ah, é soberbo. Se você for muito paradinho, ah, não faz nada. Ou seja, o julgamento vai acontecer de qualquer maneira. Antídoto. Não pare no julgamento. Só pare quando você terminar aquilo que você de fato começou. Eu gosto muito de quando Vanderlei Cordeiro de Lima fala sempre isso. Ele era o primeiro de uma Olimpíada e um padre maluco atravessou o caminho dele e não permitiu que ele terminasse em primeiro. E ele já estava praticamente a quase 1 minuto ali do segundo colocado. E aí ele segue. Ele consegue se desvencilhar do padre, mas ele chega em terceiro lugar. Mas não procrastinou o fim da corrida. Ele terminou. Porque talvez ele fosse julgado por ter desistido. Não, ele continuou. Ele foi até o fim da corrida. E hoje ele é mais reconhecido no mundo por essa atitude de ter terminado mesmo em terceiro. E ter fugido de um julgamento que seria, podia ter terminado e não terminou. Então, muito cuidado com os julgamentos. Tem pessoas que estão te julgando, mas não fazem nada do que você é capaz de fazer. O terceiro motivo que te faz procrastinar é como essa cadeira que está aí, ó, vazia. Não tem ninguém, é um vazio, não tem nenhuma explicação lógica para você fazer algo. O que isso significa? Esse é o terceiro ponto que eu quero colocar aqui. É você não ter clareza de propósito. O que é essa clareza de propósito? É você assumir fazer algo por um motivo maior. As pessoas procrastinam aquilo que elas não são boas, sabia? E o que é você fazer algo conectado ao seu propósito? É fazer alguma coisa que você sabe que você faz, não só por você, você faz também pelo outro. Isso é propósito. Muitos estão preocupados em deixar para os outros herança. Eu tenho me preocupado em deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, propósito. Algo que fica mais como legado. E por isso eu não procrastino o que eu faço, porque eu acredito no que eu faço. Uma pessoa procrastina algo que não tem a ver com o core business dela, com aquilo que ela foi chamada a fazer. É muito ruim você viver uma vida tentando fazer o que você não foi chamado a fazer. Por exemplo, o meu propósito é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Propósito. Tudo aquilo que tem a ver com o meu propósito eu não procrastino. Se eu tenho que montar um treinamento, se eu tenho que mandar uma proposta para um cliente, se eu tenho que fazer uma conversa, se eu tenho que preparar uma pregação, se eu tenho que preparar um conteúdo para a célula, eu não procrastino, porque tem a ver com o meu propósito. E quando eu tenho clareza do meu propósito, e talvez, se você quiser que esse vídeo um dia esteja aqui sobre propósito, diga, eu quero um vídeo sobre propósito. Comenta aqui que eu vou fazer um vídeo só sobre propósito, porque isso é longo. Mas imagine você trabalhando um dia todo, e ao final desse dia você tem um cansaço até físico, mas não tem um cansaço emocional. E você termina muito satisfeito com os resultados que você alcançou. É sinal de que você fez algo conectado ao seu propósito. E você para de procrastinar quando você sabe que o que você está fazendo não é só para você, é para outra pessoa. E aí você não procrastina. É como você saber que aquilo que você está fazendo é bom para sua família, é bom para um amigo, é bom para a empresa, é bom para a sua carreira. Aí você fala assim,
caramba, isso tem a ver com o meu propósito, eu estou fazendo isso porque atinge muito mais pessoas. Aí você não procrastina. Porque aí você, primeiro, não se sente perfeito, não é exageradamente perfeccionista, porque você sabe que você está fazendo por um bem maior. Você não está preocupado com as pessoas que estão te julgando. E por isso você faz. E você faz porque você entende que tem um propósito maior naquilo que você está fazendo. Você sabe que quando você terminar, não só você estará bem com aquilo, como outras pessoas à sua volta. Por isso você para de procrastinar. Lembra no começo do vídeo que eu disse, as pessoas não procrastinam simplesmente porque elas querem. Elas procrastinam porque elas querem ser perfeitas, porque elas estão preocupadas com o julgamento e por isso não fazem, e porque elas não têm um propósito claro de por que elas devem fazer alguma coisa. Sempre que você for iniciar algo, sempre que você for fazer alguma coisa relevante, ela precisa ter um propósito. Não é só o dinheiro, não é só o reconhecimento, não é só os aplausos, não são só os aplausos, não são só os números que você atinge financeiro. É o número de pessoas que são beneficiadas com aquilo que você não procrastina. Quando você não procrastina uma atividade no seu trabalho e você faz ela no tempo certo, você tem mais tempo para sua família. Quando você não procrastina uma decisão de ir ao médico porque sua saúde não está boa, você está preocupado em ter mais tempo de vida e com qualidade para ser feliz e fazer outras pessoas felizes. Isso tem a ver com um propósito maior. Então você não procrastina porque você quer, não é preguiça. A não ser assim, eu tenho tudo isso aqui claro, mas ainda procrastino. Aí você vai precisar fazer um exame onde você vai ter que descobrir se as vitaminas que te dão esse gás, elas não estão baixas, com vitamina D, coenzima, magnésio, ômega 3, são vitaminas que dão up. Não adianta você ficar tomando energético todo dia, que daqui a pouco teu coração acelera, você não procrastina, mas vive pouco também. Cuidado com isso. Quero repetir para você então os 3 pontos que certamente você, se parar para pensar, você não vai mais procrastinar. Primeiro, você não é perfeito. Portanto, o excesso de perfeccionismo não pode ser a razão para você procrastinar. Faça o que você tem nas mãos hoje e vá melhorando ao longo do processo. Segundo motivo que te faz procrastinar é ter o medo do julgamento. Você vai ser julgado de qualquer maneira, mas se você tem uma motivação clara de que por que você faz aquilo, o julgamento não pesa mais no seu coração. E terceiro ponto que faz uma pessoa procrastinar é ela fazer algo que não tem propósito, algo que não faz sentido para a vida dela e muito menos para a vida dos outros. Se você tem um propósito claro e faz não só por você, mas pelos outros, certamente você vai parar de procrastinar agora. Se você gostou desse vídeo, mande para mais pessoas. Eu te espero aqui no canal para outros temas relevantes. E se você quer saber mais sobre propósito, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu quero um vídeo de como tem que se construir um propósito, como eu descubro o meu propósito. Eu te deixo aqui essa dica. Quero um vídeo de propósito? Peça aqui. E sim, eu quero um vídeo de propósito. Aí eu vou fazer um só sobre como você descobre seu propósito. Mas hoje é não procrastinar por perfeição, por julgamento e por propósito. Tem propósito? Não vai procrastinar. Não está preocupado com o que os outros falam? Não vai procrastinar. Começa a fazer, mesmo quando você não é perfeito, não vai procrastinar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.